Jesus como bons obreiros da seara do Mestre. Deus conta com o talento de cada um de vocês. 19 horas e 10 minutos. Vamos para a palavra de Deus, amados irmãos. Vamos lá, sem mais delonga. Juízes, capítulo 3, verso 9, 10 e 11. Tá bom? Eu vou esperar que vocês abram suas Bíblias para que possa acompanhar mais criteriosamente a leitura de Deus. Está lá livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Aí vem Josué. Depois de Josué vem Juízes, tá bom? É o 7º livro da Bíblia. Vamos lá? Podemos ler? Diz a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 3, verso 9, 10 e 11. Tem como título ou epígrafe em cima do texto, Otiniel livra-os. Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor suscitou-lhes um libertador que os livrou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais moço de Calebe. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu a sua mão. E então a terra teve sossego por 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Acabou seu ministério. Mas, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor suscitou-lhe um libertador que os livrou, Otiniel. Veio sobre ele o Espírito do Senhor. Então, grava isso. Amados irmãos, veio sobre ele o Espírito do Senhor. Otiniel é um juiz que julgou durante esse período Israel, mas ele é pouco mencionado. Vaquim, Loca, pastoras, amor, Deus abençoe, seja bem-vinda. Este servo de Deus foi levantado para cumprir um propósito. E é dentro disso que eu quero desenvolver a nossa mensagem nesta noite. Vai ser uma mensagem bem objetiva, bem dinâmica, tá bom? Deus, por presciência, prezados irmãos, ele nos escolhe para cumprirmos algumas tarefas. E essas tarefas nós temos que ter a observância, cada um, eu e você, de que são papéis importantes que nós temos que realizar segundo o chamado que Deus tem individualmente para cada um de nós. Agora, nós temos que ter uma visão e um relacionamento para que Deus possa nos usar de uma maneira poderosa e de uma maneira sobrenatural. Eu não abro mão, para aqueles que me conhecem, de ser um pastor que ministra uma palavra de bênçãos. E eu não abro mão de ser um pastor que chamo a reflexão de coisas que precisamos corrigir. Em terceiro lugar, eu sou um pastor e sacerdote que não abro mão de estar na igreja, de viver a nossa fé e ter a convicção de que Deus continua fazendo milagres, porque eu creio que a nossa fé ela tem que ser uma fé mobilizadora, não só de questões de conquistas, mas efetivamente de ter um Deus que faz milagres na nossa vida. Porque senão não valeria a pena. Eu que professei uma fé jovem ainda em outro determinado segmento religioso, onde pouco se ouvia falar em milagre, era uma liturgia muito comum, muito simples, fria entrasse para assistir, frio saía. Eu entendo que nós, que somos chamados de evangélicos, por que, pastor Azamor? Porque nós temos a nossa base de fé cristã nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, livro de João e Atos dos Apóstolos, que nós vamos falar também um pouquinho sobre isso. Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo médico Dr. Lucas, que era um não-judeu, mas era um conhecedor e um estudioso da vida, da realização de Jesus. Então nós como gentios, termos essa mesma dimensão de quem era esse Deus poderoso que fluiu de uma maneira poderosa sobre uma nação que estava em derrota. Vou repetir, que fluiu de uma maneira poderosa para uma nação que estava vivendo uma vida de derrota. Vou repetir mais uma vez. Moveu as suas mãos para levar a vitória numa nação que estava vivendo um momento de derrota. E às vezes, você que nos ouve nesta noite pode estar pensando assim, pastor, mas eu estou vivendo um momento assim um pouco inquieto, um momento angustioso, um momento de derrota. Eu quero que tu abra teus olhos e você tenha certeza de uma coisa, que Deus pode mudar todos os teus níveis de pensamento.
E nós vamos, nesta noite, quebrar essas crenças que nos limitam, essas crenças que não permitem que nós avancemos, essas crenças que nos travam, essas crenças que nos impossibilitam, essas crenças que nós olhamos mais para trás do que olhamos para frente. Por isso que nós sabemos que a Bíblia fala, nós temos um alvo, nós temos um método, nós temos uma determinação dada biblicamente pelo Senhor. Então nós vamos quebrar essas crenças que limitam-nos, que impedem-nos, que nos refreiam, para nós soltarmos o nosso freio e irmos no foco, na direção, no objetivo a qual Deus tem traçado para cada um de nós. Eu digo para todos, no plural. Eu nunca uso o singular. Quando eu falo para a igreja, eu entendo que é pluralizado, ou seja, para todos quanto creem no nome de Jesus. E eu creio que você está aqui nesta noite porque você crê, porque você investe, você não aposta. As pessoas que apostam, na segunda-feira nós vamos para essas casas lotéricas, elas têm filas, porque muitas pessoas vão fazer as suas apostas. Não estou criticando ninguém, pelo amor de Deus, faça o que quiser, a vida é individual. Mas eu quero dizer que nós não estamos apostando, nós estamos investindo naquele que é real, naquele que é poderoso, naquele que atende, aquele que ouve e aquele que nos responde segundo o seu querer e segundo o seu poder. Então nós vamos ver o que a palavra de Deus fala no livro de Juízes, capítulo 3. Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Por que eles clamaram? Porque eles estavam sucumbindo. Se nós formos ver o que acontece com os filhos de Israel, lá no capítulo 3, no verso 1, estas são as nações que o Senhor deixou ficar por meio delas, provar a Israel e todos os que não haviam experimentado as guerras lá em Canaã. Estas nações tinham dentro da terra a qual eles passaram a exercer, a viver, a sua sociedade, sempre tinha, parece aquelas formigas chatas, os filisteus, só o nome de Jesus para repreendê-los. E Deus permitiu, porque eles haviam se afastado de Deus, eles haviam se esquecido das promessas de Deus quando chegaram na terra, eles se aquietaram, sentaram e começaram a comer, a beber, a fazer aquilo que, digamos assim, o seu bel prazer. Viver uma vida confortavelmente diante dos seus olhos, não diante do chamado daquilo que Deus havia proposto. E o que aconteceu? Eles tomaram mulheres, eles casaram, eles deram as mulheres, as suas filhas em casamento para aqueles outros povos, tudo o que Deus havia lhes alertado para que não o fizessem. Tudo que Deus havia falado, eles quebraram toda a palavra que Deus tinha estabelecido para eles. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E Deus os entregou na mão de Cusã-Risataim. Quem era ele? Rei. Não vou nem falar que era rei da Mesopotâmia, porque isso não interessa muito, é lá na parte do Oriente Médio, aquelas partes lá da Síria, a parte de Israel, a parte do Egito, todas aquelas fronteiras ali. É a parte da Mesopotâmia, que era a parte a qual eles estavam vivendo dentro desse território, tá bom? Então era essa área. Então o rei passou a dominá-los. E quando esses reis começam a dominar, eles não tinham um vínculo com o divino, com Yahvé, com o Deus, criador dos céus e da terra. Então, o que aconteceu com eles? Começaram a se afastar e a se desviar de Deus. Eu tenho sido assim tocado, levados pelo Espírito de Deus para um despertamento para a tua alma, sabendo que nós não podemos perder o vínculo com o nosso Pai. Nós não podemos perder a nossa aliança com o nosso Pai. Nós não podemos desvincular de Deus, porque Ele tem uma promessa, e quando nós nos desvinculamos, quando nós nos afastamos, há uma impossibilidade de Deus cumprir com as suas promessas, porque houve de nós, presta atenção nisso, houve de nós o que? Uma paralisação ou até um recuo. E aí Deus espera que cada um de nós venhamos a tomar algumas atitudes para que ele possa continuar a exercer sobre nós o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia. Eu vou continuar. Há uma necessidade de nós interagirmos e voltarmos a agir a fim que Deus possa derramar sobre nós o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia e a sua vontade. Está embutido nisso. E é importante dizer que no livro de Juízes, capítulo de número 3, verso 9, vai falando que Deus levanta um juiz Otiniel. E eu quero falar
neste culto, ou nesta live, sobre a importância do Espírito de Deus que habita em nós. Otiniel, a palavra de Deus diz no verso 10, e veio sobre ele o Espírito do Senhor. E no verso 16 do capítulo 3 de Mateus, diz o seguinte: batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele, Jesus. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, no livro de Mateus 3,16, diz sobre Jesus receber também o vínculo do Espírito de Deus. No capítulo 3, verso 9 de Juízes, diz: Otiniel veio sobre ele o Espírito do Senhor. E o que eu quero dizer? Porque nós, biblicamente, sempre tratamos o Espírito Santo como consolador. É aquele, digamos, intermediador das nossas petições, orações ou do nosso clamor. Mas o Espírito Santo de Deus é que nos dá força. Davi, exposicionando isso nos Salmos, ele é muito claro em fazer essas colocações de quem era esse Espírito de Deus que estava com ele, estava sobre ele. E é isso que eu quero destacar nesta noite. Em poucas palavras, não precisa ser muito longo, objetivamente dizer que o Espírito de Deus está sobre a tua vida. E eu quero abrir já um parênteses para dizer para você, se porventura você tem reclamado deste tempo, que eu não vou falar, porque começa a falar essas palavras, começa o YouTube bloquear a gente, tá bom? Então você sabe do momento que nós estamos passando, você sabe das questões, doenças que estamos enfrentando, fecha aspas e acaba, porque senão nós vamos começar a ter bloqueio aí e começa a cair a nossa conexão, tá bom? Então você já sabe desse momento, não precisa eu ser repetitivo, que nós estamos enfrentando um período, mas que isso vai passar. Agora, mesmo dentro deste período, nós temos que ter a certeza de que o vínculo da paz que nos traz pelo Espírito de Deus que habita em nós é um espírito de força. Por isso que a palavra de Deus diz: Otoniel veio sobre ele, Otiniel, que não tem o T, Otiniel veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou Israel, e saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou Cusã, Rataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu a sua mão. Livro de Mateus, capítulo 3, verso 16. Veio sobre Jesus após o batismo em águas. O Espírito Santo descendo como uma pomba veio sobre ele. E agora o que eu quero dizer? O Espírito de Deus está sobre você. Você que porventura está vivendo alguns momentos assim atribulados, angustiosos, temerosos, preocupações, murmurações, talvez um pensamento negativo, arranca da tua vida, em nome de Jesus, uma das coisas que eu vou clamar a Deus pela tua vida, arranca da tua vida as reclamações, arranca da tua vida os advérbios de negação. Ah, isso não vai dar, eu não vou chegar, isso não vai ser resolvido, isso não tem fim. Tudo tem um fim, tudo tem uma solução. Creia em Deus, porque ainda que eu e você não tenhamos uma resposta, Deus tem. Ainda que eu e você sejamos limitados, Deus é ilimitado. Ainda que eu e você não possamos avançar mais, Deus vai avançar e vai nos carregar. Deus vai nos levar, vai nos impulsionar. Se nós formos olhar para o Salmo de número 20, nós vamos ver lá que uns caem e permanecem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Por que estamos de pé? Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Está lá no Salmo de número 20. Por quê? Porque nós sabemos que neste nome há poder, neste nome há uma garantia, neste nome há um depósito de riquezas, não de ouro, nem de prata, nem de bronze, mas uma riqueza soberana da poder pleno, total, atributo divino de Deus, poder pleno, total. Então nós sabemos que o que nós estamos enfrentando é uma malignidade temporânea, de tempo, time, e isso vai acabar. Quando Deus se levantar, não há quem possa impedir o mover e o operar de Deus. Agora, eu e você temos que estar imbuído deste caráter firme, propósito firme, fé firme, de que Deus ele está labutando neste tempo, e que as guerras no mundo espiritual entre o bem e o mal, há, por fim, do bem, através de Deus, prevalecer. E se Deus vai prevalecer, eu e você que estamos debaixo das sombras das suas asas, estaremos prevalecendo. Aquietai-vos um pouco. Sabem que Deus está trabalhando. E o Espírito de Deus que nos mobiliza está sobre nós. Então eu vou traçar aqui 3 informações bem objetivas e bem oportunas.
No livro de Juízes, assim como o livro de Mateus, traz um paralelismo entre esses dois livros, Juízes e o Novo Testamento, e especificamente o livro de Mateus. Por que, pastor Azamor? Porque Otiniel, lá no tempo de Juízes, foi levantado como um juiz para libertar e para lutar. E diz que a sua mão prevaleceu contra os seus inimigos. Quando Jesus é batizado, ele sai, a primeira coisa é que o Pai dá um brado grande de vitória para ele, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dizia: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Outra coisa que é importante nós destacarmos, que você que está aqui ligadinho conosco, você é um filho amado, você é uma filha amada. E qual é o pai que se esquece de um filho ou de uma filha amada? Qual é o pai? Por mais negligente que ele seja, eu não acredito que um pai, eu estou falando dentro de uma ordem natural, de responsabilidade, de ética, de moral, se esquecerá de um filho ou de uma filha. Eu creio que não. Mas se porventura a Bíblia diz, se porventura teu pai e tua mãe te desampararem, Deus te acolherá, Deus te abraçará. E esse momento que nós estamos enfrentando, com certeza, nós estamos amparados nas mãos do Senhor. O livro de Juízes revela um princípio imutável até o Novo Testamento. Por que imutável? Porque o mesmo Espírito que foi sobre Otiniel para ele lutar e vencer, é o mesmo Espírito que no Novo Testamento diz que Jesus foi cheio dele. E nós vamos dizer por que Jesus foi cheio e as respostas. Lá no finalzinho, mais adiante, eu vou dizer. Então, eu creio que você, nesta live, você vai entender que o Espírito Santo de Deus tem uma função, além de interceder por nós com gemidos inexprimíveis, ele tem uma função também de nos habilitar e de nos fortalecer. Eu poderia aqui falar um pouquinho da existência e da ação na nossa glândulazinha, que existe aqui na parte mental, mas isso é mais a parte neuro, é mais científica, vai ficar complexo você entender. Mas nós temos, eu vou botar aqui rápido para você entender, nós temos uma célula como, digamos assim, a célula máter da sociedade que Deus implantou, que é a família. Nós temos uma célula principal de Deus que está implantada em nós. E é ela que mobiliza-nos a nos tornar mais fortes e sensíveis à voz de Deus. E vamos dizer que esta célula, que esta parte integrante dentro de nós, ela é dada pelo Espírito de Deus. Quando nós aceitamos, quando nós abrimos o nosso coração para estarmos conectados com Deus, esse Espírito toma conta de nós. E é Ele que nos fortalece. Assim como foi sobre o juiz chamado Otiniel, assim o mesmo Espírito foi sobre Jesus. E nós vamos ver que as mãos dele foi cheia da unção para a luta. E Jesus foi cheio da unção para ministrar, para ensinar, para curar e para libertar. Quando Deus usa grandemente uma pessoa no seu serviço, ele tem que estar sobre o controle do Espírito Santo. Então, nós temos que ter isso em mente. Nós temos que deixar o controle das nossas vidas sobre a responsabilidade do Espírito de Deus. Pastor, e quando é cheio do Espírito de Deus, só pode ser mais um exemplo? Vamos lá. No próprio livro de Juízes, capítulo 6, versos de número 33 e 34, diz: então todos os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e, passando o Jordão, acamparam-se no vale de Israel. Preguei isso tem 2 semanas. Mas o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Quando Gideão foi tomado pelo Espírito Santo de Deus, Gideão era o mais novo da sua casa. E Deus o tomou pelo seu Santo Espírito. E Gideão não foi mais aquele jovem. Ele foi cheio da presença e do poder autêntico do Espírito de Deus. E o povo começou a enxergar em Gideão, eu creio que algo diferente, que quando o Espírito de Deus toma conta das nossas vidas, algo de diferente começa a ser mobilizado em nós. Ainda que às vezes nós não tenhamos a percepção, mas creia nisso, algo sobrenatural de Deus ocorre na nossa vida. Então vamos relembrar? Juízes 3, Otiniel é tomado pelo Espírito.
e se torna capaz de vencer os seus opressores. No livro de Juízes, capítulo de número 6, nós vamos ver que o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Gideão foi lutar com vários exércitos, com 300 homens. Não chega a 1% de 32 mil que ele compôs o primeiro exército. Não chega a 1%. Se você for ver 10% de 3.200 dá quanto? 32 mil dá 3.200, 10%. 1% dá 320. Então você vê a possibilidade e a probabilidade. A probabilidade de Gideão perder era muito maior dele vencer. Mas Deus disse assim, olha, porventura, para que vocês não absorvam para vocês a vitória que venceram pelas suas mãos, mas eu vou habilitá-los para vencer e essa vitória ser tributada a mim. Tanto que Gideão depois faz um sacrifício em agradecimento pela vitória a Deus. Então é isso que nós temos que ter em mente. Sempre termos na linha do nosso pensamento e no exercício das nossas atividades como filhos de Deus, em tudo dar graça ao Senhor. Pastor, tem mais? Sim. Se você for lá para o livro de Juízes, capítulo 15, verso 14, diz: Sansão fere 1.000 homens com uma queixada de jumento. Quando ele chegou, Gideão, Alei, os filisteus que lhe saíram ao encontro, jubilando, porque eles estavam alegres, porque eles amarraram as mãos de Sansão e o levaram preso até o arraial. Então eles chegaram para os chefes dos filisteus e disseram, olha, prendemos esse grande homem aí que vem fazendo tantos problemas causando para nós aí, agora ele está preso. Aí a Bíblia diz assim, Juízes 15, 14, então o Espírito do Senhor se apoderou dele, e as cordas que lhe ligavam os braços se tornaram como fios de linho que estão queimados do fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Veja bem, o poder exercido do Espírito Santo de Deus sobre a vida desses 3 grandes homens. E eu vou deixar para falar mais um pouquinho adiante de Jesus. E depois que eu falar mais um pouquinho, eu vou falar de você, para que você possa absorver isso, porque o Espírito Santo de Deus ele não ficou dentro de um templo paralisado para que não ative a sua presença sobre as nossas vidas, dentro deste momento ou no período da graça. Porque esse período da graça, ele se abre ou se manifesta através de Jesus Cristo. Se sobre Jesus o Espírito de Deus pairou, sobre a tua vida também. Porque o próprio Jesus, isso ele nos colocou como nós não seríamos desamparados ou ficaríamos a sós, mas nós teríamos esse acompanhamento contínuo na nossa vida como igreja do Senhor. Porque quando o Senhor fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, às vezes a pessoa fica pensando que contra a igreja é indestrutível. Irmãos, a igreja material, aquela casa, parede, janelas, portas. Se você for para a China está destruindo igrejas, está implodindo igrejas. E outros países mais estão implodindo igrejas, irmãos. A perseguição, ela está acirrada. Não é essa a igreja. A igreja que Deus fala que iria prevalecer, porque ele haveria de manter, guardar e proteger, é a tua vida. Nós, como igreja, vamos sempre estarmos na proteção e sendo abastecidos pelo Espírito de Deus. Perseguições de igrejas em vários lugares do mundo, saindo do Ocidente indo para a parte oriental, irmão, só Jesus, porque são coisas que você nem imagina o que está acontecendo hoje. Mas graças a Deus, Deus tem uma palavra de promessa firmada biblicamente, de que quando Deus quer operar, não há quem possa impedir. E quando Deus quer livrar, não pode quem mudar o livramento e essa grande presença poderosa de Deus na nossa vida. Você tem vários exemplos, vários testemunhos de Deus, de livramentos que Deus dá. E eu tenho certeza que neste período que nós estamos vivendo, que é um período de curta duração, isso vai passar. E nós temos certeza de que nós, como igrejas, ou igreja, nós prevaleceremos, porque o Espírito de Deus está sobre nós. Jesus foi perseguido. Ele sucumbiu para que se cumprisse o que estava na Bíblia. Porque se não estivesse a cruz para levar sobre ele os nossos pecados, Jesus continuaria o seu ministério. Mas haveria uma necessidade de uma interrupção para que algo tremendo, maravilhoso, que não ocorreu sobre nenhum outro profeta, sobre nenhum outro sacerdote, sem nenhum outro filho de Deus, porque todos pereceram. Mas a glória maior do cristianismo não está somente na morte, porque lá ele levou o pecado, mas ele está na vida, porque quando ele vai à vida, ele abre as portas da eternidade para cada um de nós.
Isso não tem dinheiro, não tem ouro, prata, bronze que possa pagar essa glória que Jesus nos deixa outorgada, nos deixa assinado pelo seu sangue precioso que foi vertido na cruz do Calvário. No livro de João, capítulo de número 1, versos 45, diz: Felipe achou a Natanael e disse-lhe: Acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei, os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E perguntou-lhe Natanael: Pode vir haver alguma coisa bem-vinda de Nazaré? Nazaré era uma cidade pequena, uma cidade pobre, um lugarejo, um condadozinho. Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita. Jesus o conhecia, em que não há dolo, ou seja, uma vida justificada. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces, Senhor? Respondeu-lhe Jesus: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. A figueira tem uma representação bíblica maravilhosa, não dá para comentarmos sobre isso. Figo, oliveira e o azeite de oliva, oliveira, são três árvores que representam e simbolizam a nação de Israel como a nação precursora das promessas de Deus e a nação que finaliza as promessas de Deus. E no verso 49 diz: Respondeu-lhe Natanael: Rabi, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Olha o que Natanael fala. No verso 50 diz: Ao que lhe disse Jesus: Por que te disse, te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Sabe por que Jesus fala isso para Natanael? Até aquele presente momento, Natanael era o quê? Um descrente. Descrente. E se nós formos olhar mais aprofundadamente na Bíblia e outros livros que não são canônicos, mas que são livros históricos, vão falar da vida de Natanael transformado. Quando ele passa a crer em Jesus e a seguir Jesus, o Espírito de Deus toma conta de Natanael, e Natanael passa a ser um anunciador, Natanael passa a ser um trabalhador, Natanael passa a ser um seguidor eloquente, fluente, trabalhador, destemido do evangelho e da causa das boas novas por intermédio de Jesus. Mas veja lá no início, quando o Filipe chama ele, Natanael, vem aqui. Natanael, acho que era da nobreza, era uma pessoa que tinha nascido numa cidade confortável, talvez um poder aquisitivo bom. Ele diz assim, olha, Filipe, porventura pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Ali não é uma cidade de referência, ali não tem um comércio de referência, ali não tem uma família de referência. O que eu quero dizer para você, não precisa você ter referência na sociedade, não precisa você ter referência diante dos homens, o que você tem que ter uma referência diante de Deus, porque Deus te referencia como um escolhido e um amado dele. Deus não aposta, Deus investe em você pelo talento que Deus confiou a você. Deus, pelo Espírito de Deus, ele te habilita a ter forças aonde você pensa que não tem, mas que existe em você. Basta você cultivar isso e extrair para o exercício da tua vida de que o Espírito de Deus te capacita e te fortalece. Isso é um fato. Pastor, o que mais Natanael foi, porque o Espírito de Deus se apoderou de Natanael. E a história de Natanael, quando ele diz assim, ô Felipe, será que pode vir coisa boa lá de Nazaré? Aí Felipe vem, olha só, se tu não crê, vem ver, fala com o mestre. No final do texto do diálogo dele com Jesus, ele diz assim, Natanael diz, Rabi, tu és o filho de Deus? Aí Jesus contraopõe-se, dizendo, o que lhe disse Jesus? Por que te disse, vi-te debaixo de uma figueira, crês? Aí ele disse, coisas maiores do que estas verás. Por quê? Os olhos da fé, eles são abertos e ampliados à sequência que o Espírito de Deus implanta-se em nós. A sequência de que o Espírito Santo de Deus nos habilita. A sequência que o Espírito Santo de Deus nos convence, a fim de que o Espírito Santo de Deus nos ajude a nos transformar. É degraus que temos que subir de conhecimento no mundo espiritual. Quanto mais conhecimento no mundo espiritual, mais as coisas divinas de Deus refluirão, ou cairão, ou farão fluir a tua vida de uma maneira majestosa. Porque o mundo está perdido? Porque o mundo não tem a visão do Espírito de Deus, mas eu e você não podemos estar perdidos, porque temos a visão do Espírito de Deus. Somos nós aqueles que aprove Deus escolher para dizer assim, olha,
eis que vós sereis moradas do Santo Espírito que vos concedo. Então, isso é uma dádiva tremenda e que às vezes nós nos esquecemos. Poucas vezes nós ouvimos falar da fluência e do fluxo do Espírito de Deus como portentoso, ou seja, poderoso na nossa vida. Você é carregado de poder, você é carregada de poder. Que poder é esse? Poder do alto que vem por intermédio do Espírito de Deus, porque o Espírito Santo é o que faz a conexão com o próprio Pai sobre as nossas vidas, ele derrama aquilo que nós precisamos e aquilo que nós pedimos e clamamos ao Senhor. Ele é este mobilizador da igreja. Por isso que a igreja é forte. Por isso que a igreja, mesmo aquele irmãozinho lá do interior, você chega para ele, irmão, o fulano de tal está doente, ele vamos lá na casa daquele irmão, ele chega lá, faz uma oração muito simples, humilde, diretiva ou objetiva. Quando ele vira as costas, o irmão, puxa, eu estava me sentindo tão mal, agora eu estou bem. As pessoas não entendem, porque isso é uma mobilização e uma ação do Espírito de Deus que está em nós. E isso manifesta-se através dos dons que Deus nos concede, tudo pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, quando nós olhamos para os textos também escritos pelo apóstolo São Paulo, Coríntios, Romanos, Efésios, nós vamos ver que há uma mobilização dos dons, mas nem sempre nós temos a observância de que dentro desses dons há o dom de poder. Esse poder é de quem? Espírito Santo de Deus. E esse poder, ele muitas das vezes se materializa em nós, nos trazendo o que? Forças, vitalidade física e humana. Por isso que numa guerra ninguém vence, porque está amando ou porque abraça o inimigo. A luta é luta, guerra é guerra. O Tiniel venceu porque ele estava compungido, estava levado, estava dirigido na força do Espírito de Deus. Pastor, eu só ia falar sobre Jesus. É nesse ponto, amados irmãos, que a humanidade falha, pois não temos consciência da magnitude da presença de Deus quando falhamos e não pedimos força ao Espírito Santo de Deus. Então você vai fazer uma aliança comigo aqui, a partir de hoje. Se você tiver debilitado em alguma área da tua vida, da tua existência, dos teus pensamentos, peça ao Espírito Santo forças. Peça ao Espírito Santo de Deus que está sobre vós força. E ele vai conceder a você. Tudo é um ato de pedir, um ato de fé, um ato de esperar, um ato de crer. Porque tudo é possível àquele que crê. E eu creio que você está aqui porque você crê em Deus. Amém? Então, é porque não pedimos força do Espírito Santo. E sucumbimos a alguns flagelos, algumas situações, algumas tentações, algumas palavras, com a qual no dia a dia nos deparamos com tantas coisas, e às vezes as coisas vêm para nos entristecer de fato, mas o Espírito de Deus está sobre você para mudar isso e alegrar você de fato. O ser humano tornou-se hedoísta. O que é hedonista, pastor Azamão? Hedonista é aquele que vive muito da força e do contexto humano, se esquecendo do divino. Por isso que uma parte maior do mundo ele é muito terreno, muita visão para a terra, baixo, riqueza, até para o subsolo as pessoas cavam para extrair riqueza, né? Que principalmente no Brasil a terra é rica, mas não é essa riqueza que nós estamos falando, nós estamos falando da riqueza divina, que ela é muito mais aplausível e muito melhor para nós. Porque para a solução de alguns critérios e dúvidas e até fraquezas da nossa parte, só venceremos com a presença forte do Espírito Santo de Deus. Creia nisso, eu vou repetir. Só venceremos, eu quero dizer que você só vencerá com a presença forte do Espírito Santo de Deus na tua vida. Tá bom? A nossa visão tem que vir do Espírito Santo de Deus. Esta força temos que pedir ao Espírito Santo de Deus. Senão só iremos ver o presente hoje, que não está sendo bom. Vamos ter só uma visão momentânea. Eu coloquei aqui, nós vamos só ver, a nossa visão só vai ver esse imediato momento que nós estamos vivendo, que não é bom. Ou está bom aos seus olhos o que nós estamos vivendo? Eu penso que você concorda comigo que não está bom. Nós gostaríamos de ter mais fluxo, mais liberdade, mais direito de ir e vir, estarmos congregados, estarmos dentro da casa do Senhor. Não estaríamos agora nesta live, nós estaríamos próximos. Então eu penso que a nossa visão ela não pode ser só momentânea, porque o que nós estamos vivendo, eu entendo que aos nossos olhos não são bons. Como o Espírito Santo, com ele,
nós veremos coisas boas de um futuro promissor. Vou repetir, com a força do Espírito de Deus que habita em nós, nós então veremos não só esse momento atual e presente, mas nós veremos as coisas boas de um futuro promissor que Deus há de nos revelar. Amém? Então receba isso no teu coração de uma boa forma, de uma forma divina, de uma forma que venha fazer de você trazer mais energia, mais desejo, mais objetividade, crendo que Deus proverá sobre a tua vida coisas que você ainda nem pensou, mas porventura Deus já tem no seu projeto para cada um de nós. O pastor só falou que ia falar de Jesus, sim. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 38, diz: concernente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual, está lá em Atos dos Apóstolos, veja bem o que quem escreve Atos dos Apóstolos é Lucas, o médico amado. É interessante que ele não era judeu, mas ele captou tantas informações de Jesus que ele foi célebre em escrever Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos nada mais é do que um relato do início da igreja, da expansão do evangelho, e hoje nós vivemos a continuidade da expansão do evangelho, eu e você. Olha que coisa maravilhosa, olha que responsabilidade maravilhosa. Atos dos Apóstolos não tem um ponto final, ele tem um ponto e dá prosseguimento, ou seja, dá continuidade ao projeto que Deus tem de expansão do evangelho através do Espírito de Deus que está sobre nós. Então, Atos 10, 38, anota isso. Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vou repetir, concernente a Jesus, aquele lá de Nazaré, a qual Natanael apontou para ele, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Talvez alguém aponte para você e não dê o devido crédito para você. Mas esse crédito que Natanael deixou de dar a Jesus, muitos deixam de dar a mim e a você, mas nós não devemos nos importar com isso, porque nós somos credibilizados por Deus, e através desse crédito de Deus, Deus nos dá o Espírito Santo dele, que nos traz o conforto, o consolo, a justiça e a força para você vencer. A esse Jesus que Natanael diz assim, olha, Felipe, eu não invisto, não creio, não. Não se preocupe com isso, não. Porque lá em Atos, ou lá na frente, na continuidade do projeto que Deus tem na sua vida, porque você faz parte da igreja, e Deus está contando com a continuidade da expansão da igreja, ou da expansão do evangelho. Você faz parte desta expansão e deste chamado de Deus. Então, em Atos, Lucas escreve, olha, aquele Jesus de Nazaré, Deus lá atrás ungiu, está lá no livro de Mateus, após o seu batismo, com o Espírito Santo. E Jesus diz lá, olha, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Está lá no livro de Mateus, capítulo 3, versos 16 e 17. Este é meu filho amado a quem eu me comprazo. Então você é o filho amado a qual Deus compraz, ao qual Deus escolheu, a qual Deus ama, a qual Deus separou, a qual Deus nos deu um devido crédito e nos colocou o Espírito de força e de poder, que nada mais é do que o Espírito Santo de Deus que está sobre nós. E ele diz, olha, aquele Jesus, sabe de uma coisa? O Espírito de Santo deu a ele poder, o qual andou por toda parte, todas aquelas cercanias de Jerusalém. Jesus caminhou, foi pelo Mar da Galileia, onde ele fez vários milagres, aproximadamente 30 milagres, caminhando, lateral ao Mar da Galileia, no mar, andando do barco, atravessando para outra cidade. Nós conhecemos bem isso. Andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos e os libertando do diabo, porque Deus era com ele por intermédio do seu Santo Espírito. Para concluir, eu quero te dizer que esse mesmo Espírito Santo, ele é com você. Esse Espírito Santo que foi um juiz que julgou durante 40 anos e libertou o povo, quando o povo clamou. O que nós precisamos entender é isso. Nós estamos vivendo um tempo que é necessário nós clamarmos ao Senhor. Veja bem, o povo estava preso, o povo estava escravizado pelo rei, o rei lá da Mesopotâmia, que eles estavam dentro da terra de Canaã, e o rei havia feito o seu império chegar ali e dominá-los.
por permissão de Deus. Mas no verso 9 do livro de Juízes, capítulo 3, diz: mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, então o Senhor suscitou-lhes, eu vou facilitar aqui, e o Senhor levantou um libertador. Otiniel, a palavra de Deus diz que ele era o irmão mais novo de Caleb, amigo de Josué. Eu tenho certeza que você tem um grande amigo. Este amigo é Jesus Cristo. E com certeza, nesta noite, Deus quer encher você do Espírito Santo de Deus, para que nas tuas lutas você possa entender que o teu clamor chegará aos céus e que Deus enviará o socorro. Mas saiba de uma coisa, sobre ti o Espírito Santo de Deus habita. E assim como ele é o Consolador, nos conforta sim, nos ajuda sim, mas a Bíblia diz que ele é o Espírito de poder. Atos dos Apóstolos, nós lemos sobre isso. Nós temos isso como autenticidade, como verdade. Pastor, o Espírito que operou lá atrás, no Antigo Testamento, sobre esse juiz, Otiniel, eu não me lembro de ouvir uma mensagem com ele, eu não me lembro. Eu creio que você também não se lembra, porque é pouco falado. Pouco falado desse juiz. Mas a palavra de Deus foi tão interessante que diz que depois que Deus levantou Otiniel para lutar sobre Israel, a palavra de Deus diz que então a terra teve sossego por 40 anos. Otiniel foi levantado para lutar e para guerrear em favor do povo. Naquele momento que Deus levantou ele como libertador, a palavra de Deus no verso 10 diz: veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele saiu à peleja, e o Senhor lhe entregou em suas mãos os seus inimigos. Não se aflinja, não se entristeça, não murmure, mas creia em Deus, sabendo que, como diz o livro de Juízes, capítulo 3, que quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor os atendeu. Eu quero transferir para você esse texto no capítulo 9, dizendo: mas quando você, que é a igreja, clamar ao Senhor, o Senhor há de levantar um ajudador, um libertador, te apoiar, te dar segurança, te dar alegria, te dar o sentimento maior de que Ele, através do seu Santo Espírito, habita sobre vós e Deus, por conseguinte, por intermédio do Espírito dele, Ele está sobre a sua casa, cuidando de cada um de nós. Até aqui foi a palavra que Deus nos concedeu para que ministrássemos neste momento. Irmã Clarice, irmão Osmar, irmã Ruth, saudade. Deus abençoe. Sandra Ribeiro, Newton de Belo, sempre está conosco, meu amigo, meu irmão, lá de São Paulo, uma igreja irmã nossa. Bem, carinho do pastor que vos fala nesta noite, que o Espírito de Deus, Thaisa, Lúcia, os demais irmãos nos perdoem, porque não dá para falar todos, senão quebra o raciocínio da nossa mensagem. Mas eu falei para vocês que a mensagem nesta noite seria uma mensagem bem objetiva, bem direcionada, de que esse momento que nós enfrentamos, nós temos o Espírito de Deus que enfrenta conosco, tá bom? Que enfrenta com você, que enfrenta com a sua casa. Eu tenho orado todos os dias. A minha oração é uma só, que Deus nos livre do mal. Eu não tenho orado por outro aspecto, eu tenho orado pela tua vida para que Deus te livre deste mal, para que Deus lhe dê força, lhe dê os nutrientes físicos, biológicos, humanos, para que você possa estar sempre de pé. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus irá nutrir você daquilo que é divino, daquilo que é espiritual, para que você permaneça diante de Deus, fazendo aquilo que lhe é agradável e atendendo o chamado que Deus tem para com cada um, cada um de vós. Tá bom? Irmã Márcia, Deus te abençoe. Irmã Lenia, a paz do Senhor. Dilza, a paz do Senhor. E Deus abençoe. Chegamos mais uma terça-feira da palavra pastoral. Que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça e saiba de que o Senhor, Deus que nós servimos, de que você serve, irmã Maria José Regato, Jussara, Deus abençoe. Ele nunca perdeu para ninguém.
e a tua peleja, ele está convosco e você também não perderá, porque Deus é maior e, por fim, ele fará com que você saia com a tua vitória em tuas mãos. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Nós vamos orar e vamos impetrar, Deus apostólico. Eu gostaria que você orasse comigo. Amado e querido Deus, nós somos gratos por cada vida, por cada um dos teus filhos que está aqui nesta noite, neste momento, juntamente conosco, ouvindo uma mensagem de força que vem através do teu Santo Espírito. Senhor, muitas pessoas que às vezes estão nos ouvindo nesta hora precisam de um toque na sua saúde, precisa de um toque na sua mente para trazer mais confiança. Precisa de um toque, Deus, de recursos também na área financeira. Senhor, levanta um ajudador, abre as comportas dos céus, ajuda, porque tu és o dono do ouro e da prata. Nada é impedimento para o Senhor quando tu queres operar. O Senhor pode ter diversas necessidades em cada um que nós estamos aqui orando por eles, mas eu tenho certeza que eu oro a um Deus que pode suprir todas, sem exceção, todas as necessidades. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos cubra com a sua armadura celestial, invisível, mas impenetrável, diante dessas situações que estamos vivendo nesses dias. Senhor, acelera o tempo para que isso passe e que no tempo oportuno nós possamos estarmos juntos na tua casa, no teu templo sagrado. Como Davi assim exaltou a casa de Deus, estaria ele, Deus, dentro da tua casa, porque ele disse que é melhor do que em outra parte mil, um dia apenas. E nós queremos ter esse dia para estarmos juntos, adorando, louvando e glorificando o teu nome. Ser com cada um, traz força. Aqueles que estão fragilizados, traz, Senhor, o renovo dentro da alma, na mente, quebrando, Deus, tudo aquilo que são crenças que nos limitam e nos fazendo ver o ilimitado poder de Deus agindo sobre cada lar aqui representado. Eu digo sobre cada lar aqui representado. Às vezes não temos resposta para certas circunstâncias ou situações, mas tu pode nos dar essa resposta, tu pode nos trazer essa solução, tu pode nos trazer este amparo. Eu creio nisso. Por isso nós estamos aqui reunidos, Deus, porque não estamos apenas no mero encontro social, mas nós estamos naquilo que é divino e espiritual para nutrir a alma e, por conseguinte, termos no nosso corpo e mente o fluxo da força renovadora do teu Santo Espírito que está sobre nós. Assim oramos e te agradecemos por tudo em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Estenda as mãozinhas aí desse lado, tá bom? E nós vamos impetrar a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós e que você possa dizer amém e a paz do Senhor. Quem não deu o seu like, dá o seu like. Quem não se inscreveu, se inscreva. Quem gostou da mensagem, em nome de Jesus, compartilhe, porque essa mensagem é evangelística de força para a nossa alma, para que Deus continue nos renovando até o dia que Deus virá buscar a sua igreja, que somos nós que nos reunimos em torno deste nome. A paz do Senhor.